Quando Rebeca Bravanel terá um programa próprio? Por que Miguel Falabella não escreve mais novelas e séries para a Globo? Por que Globo e SBT estão mais próximas? Esqueceram disputas do passado? Vanucci responde no ar com estes e muitos outros destaques. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci aqui no YouTube, ao No Play News. Hora da gente falar de televisão a partir do seu olhar. Está no ar mais um episódio do Vanucci Responde, com as perguntas que chegaram através das minhas redes sociais, no portal Alta Definição com Vanucci, ou então nos comentários dos vídeos aqui no canal. A gente reúne tudo isso para falar de televisão com quem gosta de televisão e quem realmente quer notícia e com informação checada. Vamos à primeira pergunta, que é do João Silva, e ele diz: Vanucci, qual o real impacto da suspensão do X para os programas de TV? Vi que Boninho mandou uma mensagem para o Elon Musk, talvez na brincadeira, mas queria entender se existe real impacto financeiro ou de repercussão. O que você está ouvindo nos bastidores? João, o X na verdade é usado, ou era usado pelas emissoras de televisão para tentar repercutir, porque não trazia retorno financeiro. No máximo, sabe, ali no final da reunião, quando todo mundo falava, e aí, gente, tá todo mundo falando no nosso programa? Sim, tá todo mundo falando, porque tá ali nas redes sociais. Na verdade, as redes sociais, principalmente essas de mensagens muito curtas, não de transmissão de vídeo, de fotos, de imagens, mas essas redes sociais de mensagens, elas servem muito para isso, para criar um impacto e falar, olha, tá todo mundo falando sobre esse programa. É por isso que a Globo tem a sua banca digital, o SBT tem os embaixadores digitais, a própria Record também tem um olhar muito intenso para o digital. Por quê? Porque aí uma das formas de medir o sucesso é falar, tá todo mundo repercutindo. Serve simplesmente para isso, mas não dá nem impacto na audiência, muito menos em faturamento. Eu ouvi uma vez de um diretor que falou assim, pô, Vanucci, se esse programa desse tanta audiência quanto é falado nas redes sociais, estava bem, não estava correndo risco de sair do ar. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Gustavo Madeira. O Gustavo Madeira pergunta: Vanucci, quando Rebeca Bravanel vai ganhar seu próprio programa de auditório nas tardes do SBT? Gustavo, ela já tem um programa lá que é o Roda Roda, Está dentro do domingo, considerado o dia principal ali do SBT, um dia estratégico, onde a emissora garante a vice-liderança. Então acho muito difícil, neste momento, até consolidar todo este domingo, ela ganhar uma outra atração. Mas já ouvi de uma fonte muito importante dentro do SBT que sim, um dia vão pensar num programa para ela, em outras atrações, porque gostam muito da pegada dela, gostam muito da forma como ela se comunica. E já vi que entre Patrícia e Rebeca, as duas são irmãs, as duas, uma torce muito pela outra. Patrícia muitas vezes vai acompanhar e está no ar há mais tempo do que a Rebeca, mas tem fãs de Rebeca e tem fãs de Patrícia. Então, provavelmente, muito em breve, ela ganha alguma atração, mas nada oficial ainda. Vamos a mais outra pergunta. Essa aqui é da professora Tati Marmon. Ela diz: Boninho tem acumulado uma série de projetos mal-sucedidos na Globo, como Zigue Zague, No Limite, Casa Kalimann, Pipoca da Ivete e Estrela da Casa. Sua permanência na Globo se torna ameaçada por conta desta sucessão de projetos frustrados? O BBB é suficiente para manter sua posição e permanência na Globo? Tati, Boninho renovou recentemente por mais 3 anos de contrato. Ele chega até o BBB 28. Então, assim, é bastante, bastante tempo. Ele ainda brinca que quer renovar até o BBB 2030. Funciona. Ele comanda muito bem ali o Big Brother junto com a equipe dele, O Big Brother fatura bilhão, então tem um prestígio muito grande. Agora, na hora que a gente fala assim, ele acumula vários fracassos ali, Porque talvez o Boninho seja daqueles diretores que arrisca o formato, banca o formato, ele tem o horário e coloca ali, Tentou Rafa Kalimann, como um grande projeto ali, mas o projeto talvez tivesse até artisticamente muito bonito, Mas a Rafa ainda estava nova, talvez para essa coisa maior, Estrela da Casa precisa ser ajeitado, mas já tem uma segunda temporada garantida. O Pipoca funcionou numa temporada, depois amarraram muito. Eu acho que às vezes a equipe do Boninho ali, o Boninho, eles precisam tirar um pouco essa gamificação dos programas. Às vezes é preciso deixar fluir um pouquinho mais para tentar conquistar o telespectador. Mas até onde eu sei, não corre risco não. Óbvio que sempre vai ter aquela pressão,
o equilíbrio da balança. Fala, ó, você tem muito sucesso aqui, porém, não enche muito, né? Não se enche muito não, porque aqui, né, não deu tanto certo, né? É isso, serve para um equilíbrio. Vamos a mais uma pergunta do Carlos Gabriel. Ele diz: meu amigo, o que você tem achado dos filtros de novela? Tá muito parecido com de série e filme. Não faz diferença clara. A Globo precisava encontrar aquele formato dos anos 2010. Realmente, cada vez mais a Globo busca esses filtros e outras emissoras também, né, no mundo, justamente para tentar essa linguagem que as pessoas estão comprando, né, e que as emissoras compram. Então, para você exportar essas novelas, para você atender o mercado internacional, a Globo busca os mesmos filtros que estão sendo usados em vários lugares. Claro que aqui chega pra gente muito mais filmes e séries. Ah, tem as novelas também, mas aí as novelas que chegam aqui são novelas da Turquia, por exemplo, ou novelas do México, que trazem outros filtros, mas tem seus filtros também. Até os doramas têm os filtros, né? Agora, em alguns eu acho exagerado demais, acho que está carregado demais, poderia botar um pouquinho mais de luz, né? Às vezes parece que está tirando, botando tudo na penumbra, né? É óbvio que alguns filtros, quando você põe esses filtros numa série, você vai assistir no streaming, você consegue mexer na sua luminosidade da tela, né? Tem que pensar também nisso, que a gente não consegue mexer nessa luminosidade da tela. Aliás, o Faustão sempre falava isso pra gente, ó, vocês aqui, vocês são privilegiados, vocês têm TV plana, vocês têm home theater, então vocês acham que todo mundo tá recebendo o máximo. E não, né? A realidade do brasileiro é muito diferente, né? Então, quem produz televisão tem que pensar nisso, pensar nessa grande massa. Vamos a mais uma pergunta, essa é do Ellison. O Ellison diz: Vanucci, o que explica essa aproximação da Globo com o SBT? Quem viveu nos anos 90 e 2000 viu essas duas se odiarem. Era o SBT fazendo chamadas com um deboche, a Globo, e na emissora dos Marinho era proibido mencionar outro canal. Pois é, Ellison, você sabe que ali foi um período muito conturbado de grande disputa. Aliás, veio até antes, né? Como o SBT começa 80 e pouquinho ali, então ali se intensifica tudo, tem toda uma disputa. Era um momento em que o SBT chegava na vice-liderança e teve alguns projetos, né? O próprio Casa dos Artistas, que era o Big Brother do outro lado, ameaçava o Jornal Nacional, era um outro cenário da televisão. Depois entrou a Record nisso daí, foi a caminho da liderança, então a Globo sempre teve um pé muito atrás com isso e acreditava que ter uma reserva de mercado muito grande faria com a diferença, né? Então ela não emprestava artista, era muito difícil e tal. Com o tempo, a Globo descobriu o seguinte, que ela precisa trabalhar melhor a imagem dela. E ela tem uma imagem de arrogante, né? Quando o público fala da Globo, fala assim, não, a Globo é arrogante, ela está acima de tudo e não empresta ninguém, não faz ninguém, não participa do Teleton, não está com os outros. Ela quer tudo, né? E quando ela contrata alguém de outra emissora, ela precisa esconder essa pessoa, precisa limpar a imagem, precisa fazer um monte de coisa, né? E é isso que a Globo quer mudar. A Globo quer mostrar que sim, é uma TV que está com todo mundo. E além disso, gente, o mercado mudou. O mercado mudou, né? A Globo já não tem mais esse banco de elenco imenso, cada vez menor, tanto de elenco, de autores, de diretores, cada vez menor, né? Então, precisa ter uma solidariedade, uma empatia melhor, que são palavras do momento e que realmente isso precisa estar na prática ali. Não adianta estar só no discurso dela, precisa estar na prática. E ao mesmo tempo, o SBT hoje tem um outro posicionamento. Agora, já ouvi da Daniela Beirute, já ouvi da Carol Gasal, inclusive na entrevista aqui que ela deu, que ela falou assim, ó, nós vamos fazer as homenagens aos nossos artistas, nada disso do lado de lá, fazer as homenagens aos nossos artistas. Então, você tem ali um pouquinho, mas ainda bem que está todo mundo mais próximo, ainda bem que uma coisa que se entende é a disputa, o que cada uma oferece, e a outra é a possibilidade de algumas construções coletivas. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Lucas, é a última de hoje, e o Lucas diz: boa noite, por que Miguel Falabella não escreve mais novelas ou séries para a Globoplay? Lucas, ele tinha um contrato fixo com a Globo, saiu antes da pandemia, né? Foi um dos primeiros autores artistas a sair, porque o Miguel tinha um contrato muito amplo com a Globo, né? Ele podia oferecer novelas, séries, ele escreveu várias séries, escreveu algumas novelas, né? Acho que até o texto dele é melhor de série, porque tem um humor ali muito específico ali, né? Depois que ele saiu, ele escreveu alguma coisa para Disney, fez outros trabalhos, está no teatro agora e preparando a biografia dele.
acho que talvez não tenha tido uma boa ideia, assim, para falar, quero fazer uma novela e vou entregar lá para a Globo, né? Mas a Globo não fechou portas para ele, ele também não fechou portas para a Globo, né? Mas quando surgir na hora certa o projeto, aí talvez um apresente outro. Por enquanto, ele está nessas plataformas digitais. Bom, o Vanucci Responde termina por aqui. Ele é feito com as suas perguntas através das minhas redes sociais. Você pode mandar também lá no portal Alta Definição com Vanucci ou nos comentários aqui dos vídeos. A gente fala sobre a televisão aqui do jeito que você quer, da forma que você quer, no assunto que interessa a você. Continue por aqui, tem muito vídeo para você, tem muito conteúdo para você e com certeza eu encontro você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.